meu nome é Fernanda Francischini e essa é a apresentação do trabalho sobre a máquina de Moore da disciplina Linguagem, Autômatos e Computação. Iniciamos, então, com a definição formal de o que é uma máquina de Moore. A máquina de Moore é um modelo matemático de um sistema sequencial finito, que é caracterizado por uma cesta dupla composta por Q maiúsculo, um conjunto de estados, que é um conjunto finito de estados que representa os estados possíveis da máquina, por exemplo, Q0, Q1, Q2. E também o sigma alfabeto, que é um conjunto finito de símbolos de entrada que representa as entradas possíveis para a máquina, por exemplo, 0 e 1, se estiver lidando com entradas binárias. Também o delta maiúsculo, alfabeto de saídas, que é um conjunto finito de símbolos de saída que representa as saídas possíveis de uma máquina, por exemplo, A, B, C. Também tem a função delta minúsculo, que é uma função de transição, que descreve como a máquina muda de um estado para o outro em resposta a uma entrada. Lambda, a função de saída, é uma função de saída que descreve as saídas correspondentes a cada estado de máquina. E por último, Q0, o estado inicial, que é o estado inicial da máquina de Moore, que representa o estado em que a máquina começa sua operação. Q0 deve pertencer ao conjunto de estados Q maiúsculo. E para finalizar a parte de definição formal, uma informação bônus sobre qual a diferença entre a máquina Moore e a máquina Mille. Ambos os tipos de máquina são usados para descrever o comportamento sequencial de sistemas, mas a diferença-chave entre elas é como as saídas são geradas nas máquinas de Miller. As saídas dependem das entradas atuais e do estado atual, enquanto nas máquinas de Muller as saídas dependem apenas do estado atual. Bom, para começar a montar nossa máquina de Moore no JFlap, a gente vai abrir o menuzinho deles e colocar o More Machine aqui para abrir essa tela. Lembrando que as definições da máquina de Moore é que ela não vai ter estado final e ela produz uma saída de estados, ou seja, ela, diferente do que a gente estava lidando antes, ela não aceita ou rejeita uma entrada, e sim ela produz uma saída a partir da entrada que se coloca. E ela não pode ter estados não determinísticos. Isso porque ela gera uma saída, e o resultado dessa saída deve ser preciso e gerar alguma conclusão. Se for não determinístico, iria afetar a lógica. Para começar, vamos colocar o estado aqui, colocando Q0, e ele pede para colocar o output aqui, eu vou colocar vazio. Isso porque a gente não quer que a máquina produza uma saída sem ter dado nenhum input, nenhuma entrada. Por isso que a gente coloca vazio. Para Q0. Colocando mais um estado aqui, Q1. Esse Q1, ele vai produzir uma saída 0. E o Q2, ele vai produzir uma saída 1. A gente vai montar uma máquina que recebe uma cadeia de bits e devolve o contrário. Vai ser um exemplo super simples aqui, só para entender como se monta. Então, de Q0 para Q1, a gente vai fazer a transição valendo 1. De Q1 para Q2, a gente vai fazer a transição valendo 0. De Q2 para Q1 valendo 1. De Q0 para Q2 valendo 0. E aqui, para eles se repetirem. Também, além disso, a gente tem que definir que Q0 é nosso estado inicial, para ele iniciar, e a gente não, então, define o final. O que vai acontecer? Como eu falei, a partir de uma entrada, de uma transição, por exemplo, 1, ele vai definir a saída 0. Então, vai ser sempre ao contrário. A gente pode colocar um input, e vamos dar um exemplo de 1010. Pode dar um step nele, tá? Veio para cá. Aqui a nossa entrada e aqui o que ele produz de saída. Então, a entrada foi 1, ele produziu 0 de saída. A entrada de 0 produziu 1 na saída, que é esse quadradinho aqui. De novo, a entrada 1 veio para cá, produziu 0. E a entrada 0 produziu 1. E daí finalizou. Esse seria a nossa saída e o resultado do que a máquina de Moore nos devolve.
Como um exemplo das máquinas Muller na computação, nós temos os analisadores léxicos. Eles são usados para resolver problemas de ambiguidade léxica. Eles são uma parte crucial dos compiladores, responsáveis por dividir o código-fonte em unidades menores, chamadas tokens, como símbolo-chave, identificadores, números e símbolos especiais. Mas como é o funcionamento de um analisador? O processo de analisador léxico ele é bastante simples. Ele começa no estado inicial e lê os caracteres do código-fonte um por um. A cada caractere lido, o analisador consulta uma tabela de transição para determinar qual estado deve seguir ele. Continua fazendo isso até chegar a um estado de aceitação ou até que não seja mais possível fazer transições. E como ocorre a identificação de símbolos? Quando o analisador alcança um estado de aceitação, ele reconhece que um símbolo válido foi encontrado. Nesse caso, ele começa a acumular os caracteres lidos até aquele momento, formando assim um token. O analisador continua lendo caracteres até que não seja mais possível fazer transições, a partir do estado de aceitação, ou até que um caractere que não pertença ao token seja encontrado. Quando isso acontece, o token acumulado é retornado como resultado. E como funciona o tratamento de erros? É importante mencionar que se a máquina não conseguir fazer uma transição a partir do estado atual para qualquer cara do alfabeto, isso indica um erro léxico. Nesse caso, o analisador pode gerar uma mensagem de erro e avançar para o próximo caractere válido. E como funciona o modelo Moore em analisadores léxicos? A máquina de Moore é um modelo utilizado em analisadores léxicos para determinar quais tokens produzir com base apenas no estado atual do autômato. Isso significa que as ações de saída, como a geração de tokens, depende unicamente do estado em que o analisador se encontra. É uma abordagem eficaz com essa ideia estritamente relacionada ao estado atual. Em resumo, os analisadores léxicos desempenham um papel fundamental na análise de código-fonte em computadores. A máquina de Moore é uma das abordagens mais tradicionais usadas para implementar analisadores léxicos, tornando o processo de reconhecimento de tokens mais eficientes e ajudando a lidar com a ambiguidade. Outra aplicação possível para a máquina de Moore na computação são os jogos eletrônicos. Foi utilizado para representar estratégias em jogos de forma extensiva, conhecidas também como EFGs. Em EFGs, as ações dos jogadores elas são mapeadas para estados na máquina, e as transições entre estados da máquina são determinadas por observações no jogo. O uso da máquina permite a fundamentação formal de métodos de abstração usados na resolução de EFGs grandes e oferecendo uma abordagem independente de domínio para gerar abstrações compactadas. Mas como funcionam os jogos de forma extensiva? Os EFGs são usados para modelar interações sequenciais entre jogadores e podem ser representados como árvores de jogos. Os jogadores tomam turnos para tomar decisões e o jogo avança da raiz da árvore até os nós terminais. Cada nó representa uma história única de ação tomada pelos jogadores e pelo acaso. A árvore do jogo ela é percorrida de cima para baixo e para representar estratégias são utilizadas as máquinas e as máquinas atuam como uma base formal para os métodos de abstração, usados para resolver EFGs grandes e oferecem uma abordagem independente de domínio para gerar abstrações compactadas. As máquinas consistem em um conjunto de estados. Um estado inicial, um conjunto de ações abstratas prescritas pela máquina, uma função de comportamento que determina a ação abstrata em um determinado estado, um conjunto de observações abstratas disponíveis para a máquina e uma função de transição que determina o próximo estado, com base no estado atual e na observação abstrata.